Fala, gurizada, beleza? Hoje nós iremos então fazer os exercícios da aula 16 dos capacitores. Página 26, pegue sua apostila para a gente resolver questão 1, UNIC Mato Grosso 2017. Uma pessoa se movendo em um ambiente seco acumula carga elétrica em seu corpo. Como o corpo humano possui alta tensão, pode descarregar a energia em forma de faíscas e choques que podem danificar dispositivos eletrônicos sensíveis. É aquela história, eletrização por atrito faz o nosso corpo acumular carga elétrica. E ele quer saber que carga é essa, né? Mas vamos para a leitura, Considere um corpo humano isolado do solo e com uma capacitância de 140 picofarads. Para produzir um potencial de 12 kV, o corpo tem que acumular, produzir uma carga em microcoulomb. Bem, é uma questão muito simples, a qual usamos a equação direta da capacitância, que é a razão entre a carga e a diferença de potencial. Bem, o que a gente tem que ficar apenas esperto são com essas notações. A gente não pode esquecer pico, quilo, micro, nano, mili, não esqueça disso. Aqui é só uma multiplicação direta. 140 da capacitância, pico é 10 a menos 12. Ele vai multiplicar a DDP de 12 kg, 10 a terceira. Note que o 10 a menos 12 vai cancelar o 10 a terceira. 140 vezes 12 vai dar 1680, 10 a menos 9 coulombs. Tranquilos aqui? Uma multiplicação direta. Como ele está pedindo em micro, volto 3 casas para que saia o 10 a menos 9. Então, a nossa resposta é 1,68 microcoulombs, o que nos dá a alternativa B. Tá aí, questão 1, bem simples, bem tranquila. E a nossa questão 2 é idêntica à primeira. Unifax, Bahia, 2015. Ao se mover em um ambiente seco, uma carga elétrica é acumulada no corpo de uma pessoa. Como o corpo possui alta tensão, a energia pode ser descarregada em formas de faíscas e choques. Assim, considere-se um corpo humano isolado do solo e com uma capacitância típica de 150 picofarad. É correto concluir para produzir um potencial de 10 kV é necessário uma carga. Bem, mesmo enunciado, com pequenas alterações, os mesmos valores, vou fazer o cálculo e aí termino com uma fala. Então, a mesma situação, capacitância, razão entre carga e DDP. A carga é a multiplicação da capacitância pela DDP, 150 pico, que é 10 a menos 12, vezes 10 quilos, 10 a terceira, e aqui a regra da potência vai dar a mesma. Então, 150 vezes 10, 1.500. Fazendo direto, esta carga é de 1,5 microcoulomb, já que vai dar a potência de 10 igualzinha, ok? Então, a resposta é 1,5 microcoulomb, que é a letra B também. Você fala, nossa, professor, mas por que você pôs duas iguais? A minha intenção é o seguinte, eu sempre falo para vocês, você vai fazer um vestibular, você vai focar naquele seu vestibular. Você fala, professor, eu quero fazer só o FPR. Você vai pegar as últimas provas do FPR e vai arrepiar, vai fazer tudo. Só que, tu vai pegar qual? Sei lá, as 4, 5 últimas. Aí tu vai ter de física ali 5, 10 questões. Ao longo do ano você resolveu em 2 meses as provas. E aí o que você vai fazer depois? Você tem que continuar treinando exercícios, não é isso? Lógico que o ideal é a gente deixar para resolver as provas do vestibular que nós iremos estar fazendo meses antes, 2 meses antes, por aí já se preparar focando para ele. E o restante, você vai fazer exercícios de maneira geral. Note,
a Bahia, né, 2015, criou essa questão. Em 2017, cara, não é coincidência de falar, nossa, o cara pensou igual. Não, certeza, eles olharam nas questões anteriores e adaptaram, melhoraram o texto, mas a ideia é semelhante. Então, o que já caiu no vestibular pode vir cair em outro. Então, você vai pegar questões variadas. Foque sempre no vestibular que você quer. Não esqueça disso, mas procure, né, antes estar fazendo umas questões de maneira geral, porque sempre pode cair. Bem, vamos lá que ainda tem bastante questão pela frente. Questão de número 3 é da Estadual do Pará em 2014. Um componente elétrico utilizado tanto na produção como na detecção de ondas de rádio, o capacitor, pode também ser útil na determinação de uma grandeza muito importante no eletromagnetismo, a permissividade elétrica de um meio. Para isso, um estudante dispondo de um capacitor de placas paralelas, construído com muita precisão, preenche a região entre as placas com uma folha de mica de 1 milímetro de espessura. Aí eu coloquei um Ezinho de 1 milímetro, já a gente discute sobre isso. E com o medidor de capacitância um valor de 0,6 nanofarad, então a capacitância ali. Sabendo que as placas são circulares com diâmetro de 20 centímetros, afirma-se que a permissividade elétrica da mica em unidades do sistema internacional é igual a, e aí pede adotar o π igual a 3 e o nano que a gente já sabe. Bem, vamos tentar aqui imaginar. Então ele diz o seguinte, ó, nós temos placas circulares, ó. Então o meu capacitor tem esta placa, aí é colocado a mica aqui no meio. Então, ó, tô colocando de azul como se fosse, né, um objeto colocado aqui no meio, que seria essa folha de mica, bem semelhante a essa figura aqui embaixo, tá? E depois aqui nós temos a outra placa do capacitor. Então ele teria este formato. Bem, aqui nós temos uma área, porque ele define como um diâmetro, e a mica ele apresenta uma espessura. Então o que vai ser a espessura para nós? Ela nada mais é que a distância entre as placas. Sei lá, professor, por quê? Bem, esse aqui é um dispositivo que não está no circuito, então a gente calcula a capacitância do capacitor. Naquela aula de capacitor que eu mandei para vocês, a primeira, ela diz o seguinte, ó, a capacitância é a permissividade do meio, se for do vácuo vem aquele zerinho, que multiplica a área e divide a distância entre as placas. Então, sempre que a gente tem um capacitor de placas paralelas, essa é a nossa expressão. Como ele está querendo o E, então este E fica sendo igual capacitância vezes a distância dividido pela área. Não é circular, então a nossa área é πr ao quadrado. Tá aí, essa fica sendo a nossa expressão geral para o cálculo. E aí a permissividade vai ser, bem, ele quer em unidades do sistema internacional. Se a gente olhar, a área tem que estar em metro quadrado e a distância em metro. Então ele seria farad por metro, beleza? Né? Porque aqui dá farad, cancelando metro quadrado com metro, vai lá para baixo. Tem outra unidade também, né? Que seria coulomb quadrado por newton vezes metro quadrado, mas aqui já está um pouco mais simples de enxergar. Bem, então farad já está ali, 0,6 10 a menos 9, para ficar, né, em farad normal, sem a potência. Agora a distância está em milímetro, 1 10 a menos 3, sobre o π, que é 3, e o raio, que é 10 centímetros. Então, daria 10 a menos 2 ao quadrado. Tranquilos aqui? Então, essa nossa espessura fica sendo, bem, 10 a menos 9 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 12. Este 0,6 eu vou deixar como 6. Então aqui seria 6, 10 a menos
13, beleza? Ó, 10 a menos 12, com 0,6 eu deixei 6, 10 a menos 13. Aqui embaixo nós vamos ter 3, 10 ao quadrado e 10 a menos 4, beleza? Distribui 10 ao quadrado, 10 a menos 4, 10 a menos 2. E aí fica fácil, 6 por 3, deixa eu pôr só um pouquinho mais para baixo, dá 2, e isso vai dar 10 a menos 11 farad por metro. Unidades do sistema internacional, o que dá a letra 20, 10 a menos 12, né? O que daqui a gente poderia mexer para deixar assim, ó, 20, 10 a menos 12 farad por metro. Tá aí, que eu tava procurando 10 a menos 11 ali, mas teria que mexer, ó, 20, 10 a menos 12, que dá a letra D. Tá aí a nossa questão de número 3. E aí nós vamos para a questão de número 4, que está aí no seu material, esta figurazinha, tá? Bem, Unievangélica Goiás 2014. A figura a seguir descreve um capacitor didático de placas paralelas. A capacitância desse capacitor tem dependência. Bem, aí basta olhar para aquela expressão, né? O que a gente consegue ver? Eu vou recolocá-la aqui, ó. C é o epsilon A sobre D. Vamos entender, né, que o epsilon não é uma constante, porque vai depender do material que está ali no meio. Então a capacitância ela é diretamente proporcional ao tipo de material. Quanto mais permissivo for, maior é a capacitância dele. Capacitância é diretamente proporcional à área. Quanto maior é a área, maior é a capacitância, a capacidade de acumular as cargas. E a capacitância ela é inversamente proporcional à distância. Quanto mais próximas elas estiverem, maior é a capacitância. Então, esta é a relação. Letra A, ela é inversa com a área? Não, é direta. Letra B, ela é invariante com a distância? Não, ela varia com a distância. Letra C, ela é inversa com a distância que separa? Sim. Letra D, é proporcional com a corrente elétrica das duas placas? Na verdade, é proporcional com a carga elétrica que ela acumula por meio da corrente. Portanto, a alternativa correta é a letra C. E assim fechamos a questão 3 e 4, que descreve o capacitor pela sua geometria. Bem, vamos para os próximos. Questão 5, Universidade de Taubaté, São Paulo, 2014. A capacidade de um corpo condutor isolado de receber cargas elétricas está relacionado com a sua geometria e com o meio que ele se encontra inserido. Num capacitor de placas paralelas, por exemplo, sua capacitância, que é a grandeza que define a capacidade acima citada, é dada por... Ele deu uma expressão, vamos anotá-la aqui? Só que eu vou fazer uma pequena troca, né? O C, ele é epsilon 0 A sobre D. Aí ele fala, ele tem o S aqui no lugar do A, mas ele diz que o S é a área da placa. Eu vou manter o que a gente já sabe. O epsilon 0 é a permissividade elétrica do vácuo e D é a distância entre as placas. Quando inserirmos nesse capacitor, num meio em que o dielétrico tem um epsilon igual a 4 epsilon 0, então um epsilon igual a 4 epsilon 0. É correto afirmar que... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara de C1. E a gente vai estar no meio em que o C2, quem ele vai ser? Ele é epsilon AD. E vamos procurar uma relação existente. Porque ele está falando, ó, na letra A, a razão entre a capacitância do capacitor inserido no vácuo pela capacitância dele inserida no meio dá 1/4.
A razão entre a capacitância do capacitor inserido pela capacitância do capacitor no vácuo é 1/4, ou seja, inversão da A com a B. C. A razão entre a capacitância do capacitor inserido no vácuo pelo inserido no meio é 1. Se eu dividir o C1 por C2 vai dar 1. Letra D. A razão entre a capacitância do inserido pelo meio pelo vácuo dá 4. E a razão da capacitância pelo meio inserido dá 1. Ou seja, ele vai fazer a razão C2 por C1 e ele quer saber quanto que dá. Bem, basta vir para cá, ó. Quem que é o meu C2? O meu C2 nada mais é que o epsilon, que vale 4 epsilon 0 A sobre D. Note que isso aqui é o C1. Então eu posso concluir daqui que esse é o C2. O meu C2 ele é 4 vezes o meu C1. Então eu posso dizer que o que está inserido no meio é 4 vezes maior que o C1. Vamos ver o que fala do 4. Só tem uma opção para o 4, que é a letra D. A capacitância inserida no vácuo com o meio dá 4? Não. A do meio com o vácuo dá 4. Então eu posso dizer que o C2 dividido por C1 dá 1/4. A capacitância do meio pela capacitância do vácuo é 1/4. A capacitância inserida no vácuo com inserido no meio é 1/4. A capacitância do capacitor inserido no meio pela capacitância inserida no vácuo é 1/4. Do meio pelo vácuo é... Não, oxe, eu inverti aqui, gurizada. C1 sobre C2 é 4, né? Então, o que quer dizer que o C1 por C2 é 1/4. Aí, ó, tinha invertido, né? Ó, C1 veio para baixo, ficou 4. Tá aí. Então, foi o que eu li na letra A. Né, ó, o meio pelo vácuo dá 1/4, porque na letra B que eu estava lendo, era o meio pelo vácuo. Meio pelo vácuo dá 4 e não 1/4. A capacitância inserida no vácuo pelo meio não dá 4. E 1 não vai ser de qualquer jeito. Pronto, questão 5, letra A. Questão 6 da UFPR 2019. Estamos com questões atuais agora. Um dado capacitor apresenta uma certa quantidade de carga Q em suas placas quando submetido a uma tensão V. O gráfico ao lado apresenta o comportamento da carga em microcoulombs desse capacitor para algumas tensões aplicadas em volt. Com base no gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente a energia U armazenada neste capacitor quando é submetido a uma tensão de 3 volts. Bem, nós temos de maneira geral que a nossa energia a gente calcula por EP. Por que ele fala U? A física geral, até físicas de ensino superior, U representa energia potencial. Aí depois a gente vê qual é a modalidade, gravitacional, elástica, elétrica. Mas aqui no ensino médio é mais padrão usar EP de energia. Mas como eu digo, independente da letra, se você sabe que ele está tratando de energia, você vai resolver. Você está estudando a teoria e já sabe as equações atreladas a isso. Tá? Bem, a única questão é o seguinte, ele quer para cá, ó. Isso aqui é 3 volts. E aí? Como é que eu vou resolver? De primeiro momento, você deve lembrar da teoria, né, em que falava o seguinte, se eu tenho um gráfico de carga por tensão, a área me representa a energia. O problema é que você não tem a carga. Então você precisa encontrar essa carga para querer fazer por área. Mas se você for encontrar a carga, o cálculo que você vai fazer permite ficar mais fácil o problema. Falei, Tom, tá meio confuso. Bem, vamos devagar. Você já viu, primeiramente, que é uma reta. Se é uma reta, trata-se de uma função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, o valor do coeficiente angular da reta é uma constante. E para nós esse coeficiente é a capacitância. A capacitância ela é uma constante. Então se eu encontrar essa capacitância, para daí calcular a carga, para daí encontrar a energia, eu faço 3 cálculos. Se eu assistir a videoaula nas teorias, o negócio vai mais rápido. Presta atenção. A capacitância, ela então é a carga pelo potencial, a diferença de potencial daquele ponto. Bem, eu vou escolher qualquer um deles, já que ele é constante.
Vou pegar logo o primeiro, ó. Então eu vou ter 32 dividido por 2. Vou carregar o micro até o final. Então a capacitância ela é de 16 microfarad. Qualquer ponto que eu escolher, a capacitância é 16. O que eu disse de primeiro momento? Você encontrou a capacitância, tem a DDP, você sabe qual é a carga, aí calcula a área. Mas na nossa videoaula eu falei para vocês que a energia potencial ela apresenta outras formas de cálculo. E uma dessas formas é pegar a capacitância multiplicar pelo potencial ou diferença de potencial ao quadrado. Lembrando que não muda, tá? Seja DDP ou só o potencial, a gente está calculando a mesma coisa. Bem, a nossa energia potencial é a capacitância de 16. O nosso V dá... Bem, vou fazer aqui devagar. Dá 3 ao quadrado. E aqui nós vamos dividir por 2. Vou carregar o micro de novo. 16 por 2 dá 8. Então, nós temos que a nossa energia potencial é 3 ao quadrado, 9, vezes 8, 72 microjoule, carregando o micro o tempo todo. 72 microjoules da letra C. Tá aí a sexta questão, aqui já entramos na ideia de energia. Vamos fazer mais algumas para reforçar a ideia. Questão número 7, Uninorte do Acre, 2019. A energia armazenada em um capacitor ela é utilizada em desfibriladores, equipamentos médicos capazes de estimular um coração com dificuldades de contração. Os desfibriladores clássicos possuem duas placas que devem ser posicionadas sobre o tórax do paciente de forma que a descarga elétrica atinja o coração, considerando-se um capacitor plano de 100 microfarad submetido a uma diferença de potencial elétrico de 100 volts e sabendo-se que entre as armaduras do capacitor existe vácuo, pode-se afirmar que a energia armazenada no capacitor é igual a... Voltamos para a ideia de energia e note que aqui está igual ao exercício anterior. A nossa energia potencial ela é a capacitância, agora ele definiu como DDP, ao quadrado sobre 2. A equação não muda, sendo potencial ou diferença de potencial. Então, a nossa energia potencial vai dar 100 vezes 100 ao quadrado dividido por 2. Vamos fazer uma simplificação aqui, ó. 2 e o 100 para sobrar 50. 100 ao quadrado já seria 100 é 10 ao quadrado. Ao quadrado é 10 à quarta. Então, a nossa energia seria de 50, 10 à quarta joules. Para a gente olhar para o... mas eu esqueci do micro, né? Ó, 10 micro. Opa, quase passou batido. Então, daria 10 a menos 6 com 10 à quarta joules. Esta energia potencial é de 50, 10 a menos 2 joules. E o livro, a nossa apostila, né, ele está mandando em mili. Para ficar em mili, né, eu tenho que colocar mais uma casa aqui, né, porque na hora de voltar as vírgulas, a gente acaba precisando voltar 3, né? Então eu aumento 3. 50 seria 0,5, mas é aquela regrinha que eu peço. Não grave esse negócio de vírgula para cá, vírgula para lá, sobe e desce. Pensa no número, tá? 50, 10 a menos 2 é meio. Meio é 500 mili. 500 mili, o que nos dá a alternativa B. Tá aí a Uninorte do Acre. Próxima questão, a 8, é da Unirv de Goiás 2018. Vocês aí que já estão na aula 16, né? Já devem ter visto até nas outras, né, nas pós-questões aí, que a Unirv de Goiás era uma questão de verdadeiro e falso da prova. Então não é só uma que está correta, né? Podemos ter várias, então tem que analisar item a item. Vamos lá. Os capacitores são empregados nos mais variados circuitos elétricos e desempenham sempre um papel muito importante, que é o de armazenar cargas elétricas para depois descarregá-las.
Em um determinado momento específico, como exemplos, podemos citar o flash de uma máquina fotográfica e um desfibrilador usado em carros de socorro ou em hospitais. Abaixo temos a imagem de 3 capacitores diferentes. Sobre esses dispositivos e os circuitos formados por ele, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Letra A. A capacidade de um capacitor armazenar carga depende de sua capacitância, que é uma propriedade que relaciona a quantidade de carga em função da tensão aplicada. Isto é verdadeiro. Capacitor é o dispositivo, capacitância é sua capacidade de acumular energia, armazenar cargas, né? E isso depende da carga e da DDP. A gente já viu essa ideia, sem contar, né, a questão geométrica dele. Mas vamos analisar as outras. Letra B. A capacitância de um capacitor cerâmico é igual a de um eletrolítico? Isso é falso, já que a nossa capacitância ela pode ser εA sobre D, isso considerando só placas paralelas, tá? Geometria e o meio, e ele ligado a um circuito Q sobre U. Então a gente vai analisar sempre em cima dessas duas expressões. E o meio, sendo diferente, muda a capacitância. Letra C. O formato do capacitor eletrolítico e do capacitor de poliéster não interfere? Interfere totalmente, porque ele depende da área e da distância. Falso. E na letra D. O material eletrolítico que constitui o capacitor é determinante para a sua capacitância? Sim. Se depende do epsilon, depende a capacitância. Portanto, nós temos verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, fechando a nossa questão de número 8. Bem, vou parar o vídeo por aqui, né? Acho que já vai dar uma boa quantidade. Faltam mais uns 6 para a gente concluir. Então, eu vou dividir em parte 1 e parte 2. Se você ainda não se inscreveu, gurizada, se inscreve aí no canal. Não vou pedir para compartilhar esses porque ele é privado a vocês, mas ajude aí compartilhando os outros, comentando, dê uma olhada no vídeo da teoria, deixa o comentário, compartilha, curta, ajude aí o canal, beleza? Forte abraço, beijo no cérebro e até a parte 2.